Alô, você ligadinho no meu canal? Estamos chegando com mais um vídeo para falar de Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. Rodada que começa no sábado às 17 horas. Mas me ajude a promover esse canal, a crescer esse canal. Dá aquele like, se inscreva no meu canal, porque isso me ajuda bastante. E ative o sininho de notificação, porque sempre que tiver vídeo novo no canal, você receberá a notificação em primeira mão. Vamos falar da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que começa no sábado às 17 horas. O Palmeiras, líder do campeonato, com 26 pontos ao lado do Santos, recebe o Vasco da Gama. O Vasco que briga na parte de baixo da tabela do Brasileirão 2019. A briga do Vasco para não cair para a segunda divisão, portanto, Palmeiras favorito para esse jogo. No sábado ainda às 19 horas, o Internacional de Porto Alegre recebe o Ceará. O Ceará que não vem bem no campeonato, mas que conseguiu um empate, conseguiu uma vitória sobre o favorito, então favorito Palmeiras, jogando na sua casa, e agora sai para enfrentar o Internacional. Jogo esse que o Inter leva um certo favoritismo, mas eu não sei até que ponto, porque o Inter prioriza Libertadores da América, o Inter que tem jogo no meio de semana pela Libertadores da América, o Inter que encarou o Nacional lá no Uruguai e venceu pelo placar de 1-0, portanto, tem o jogo da volta pela Libertadores da América. Ainda assim o Inter provavelmente deve poupar muitos titulares. Depois, ainda no sábado, às 19 horas também, o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense. Um outro jogo em que provavelmente as duas equipes vão entrar em campo com times alternativos, com muitos jogadores reservas. Não aponto favorito para esse jogo, não me surpreenderia um empate. Ou se tiver que apontar favorito, o Cruzeiro leva um ligeiro favoritismo. O Fluminense ainda joga contra o São Paulo também às 19 horas do sábado. São Paulo, apesar de jogar fora, leva um certo favoritismo. São Paulo tem um time melhor que o time do Fluminense. O Fluminense briga na parte de baixo da tabela, depois que voltou da Copa América. O São Paulo vem bem e o Fluminense voltou pior depois que voltou da Copa América. Então eu considero o São Paulo favorito para esse jogo. No domingo, às 11 horas da manhã, a Chapecoense recebe o Bahia jogando lá na Arena Condá, em Florianópolis. Apesar de jogar em casa a Chape, eu não aponto favorito para esse jogo, porque o Bahia vem muito bem na temporada, o Bahia tem um ótimo time e, portanto, não tenho como apontar favorito para esse jogo. Depois, às 4 da tarde do domingo, temos o Flamengo jogando o clássico carioca contra o Botafogo. É um outro jogo que não dá para apontar favorito, porque não se sabe se o Jorge Jesus vai entrar com o time titular ou não. Provavelmente ele deva poupar alguns jogadores, porque tem um jogo importantíssimo pela Libertadores da América no meio de semana. O Flamengo que perdeu o seu jogo para o Emelec jogando lá no Equador. Então é um jogo em que não há favorito, e se tiver que apontar favorito, pelos fatos já citados, né, de Libertadores, do Flamengo provavelmente poupar alguns jogadores, eu apontaria o Botafogo como favorito. Mesmo eu sendo um flamenguista, eu tenho que admitir que para esse jogo, o Flamengo tão desfalcado e ainda podendo contar com alguns desfalques por conta de poupar para a Libertadores, o Botafogo até levaria um certo favoritismo. Outro jogo do domingo, esse às 19 horas. O Fortaleza encara o Corinthians. Fortaleza, que tem um time razoável, enfrenta o Corinthians, que está brigando do meio para cima da tabela. O Corinthians que tem um time muito bem treinado pelo Fábio Carille. E, portanto, um jogo bastante difícil para o Fortaleza do Rogério Ceni. Não aponto favorito para esse jogo pelo fato do Fortaleza jogar em casa. E se tiver que apontar um favorito, eu aponto o Corinthians, que tem um time
muito bem acertado. O Corinthians que encaminhou a sua classificação na Sul-Americana no meio de semana ao vencer por 2-0 o seu jogo. E, portanto, o Corinthians joga com uma certa tranquilidade e com bastante confiança, já que vem bem nas duas competições que disputa. O Goiás, no domingo, às 19 horas também, enfrenta o Atlético Mineiro. É um jogo bastante difícil para ambas as equipes. O Goiás tem um time razoável, um time até bom. O Atlético Mineiro tem um time envelhecido, jogadores acima dos 30 anos. O Atlético Mineiro muito inconstante, de repente faz um ótimo jogo, de repente faz 2, 3 jogos bem abaixo. Então não aponto favorito para esse jogo. Se tiver que apontar um vitorioso, apontaria o Goiás, que joga em casa, é um time que jogando nos seus domínios dá bastante trabalho. E na segunda-feira, o jogo que fecha a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o CSA recebe o Grêmio de Porto Alegre, jogo esse que provavelmente o Grêmio vai jogar com o time totalmente reserva, porque o Grêmio joga no meio de semana pela Libertadores da América o seu jogo da volta, apesar de que o Grêmio também é outro que encaminhou sua classificação ao vencer o seu jogo por 2-0. O Grêmio fez um ótimo placar na Libertadores da América, tem uma certa tranquilidade, pode até se dar ao luxo de jogar com o seu time principal, se quiser, no Brasileirão. O que eu não acredito que irá acontecer. Para os cartoleiros da rodada, eu considero essa rodada uma rodada difícil para escalar jogadores, tendo em vista que muitos times jogam Sul-Americana e Libertadores no meio de semana. E, portanto, eu considero uma rodada difícil. Meu Cartola, eu vou escalar amanhã, já atualizado, eu que escalei o Cartola no início de semana. Me desculpem. Vou escalar o meu Cartola amanhã, atualizar o meu Cartola. Então, você que acompanha o Cartola FC, ou acompanha o canal para pegar dicas de escalação, amanhã eu vou dar a escalação do Cartola, dois times. O time top, para você fazer uma excelente pontuação, e também o time alternativo para valorização. Então amanhã você que acompanha o canal para pegar as dicas do Cartola, Jarilson, Gé, os meus amigos de Floresta, o Gustavo lá do Ceasa, enfim, toda a galera do Cartola, amanhã dicas de escalação no canal do Cartola FC. Lembrando que na última rodada eu fiz 72,40, salvo engano, mas amanhã vocês vão poder ver a minha última pontuação e também a atualização da nova escalação. Um abraço a todos, lembrando sempre de se inscrever no meu canal, dar aquele like, porque isso ajuda bastante o meu canal, e ativar o sininho de notificação para que sempre que eu tiver um vídeo novo no canal, você receberá em primeira mão.